Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas parlamentares e a todos os profissionais da educação de luta que estão presentes aqui hoje. Bom dia também aos servidores da saúde, aos servidores da segurança pública que se retiraram a maioria momentaneamente. A gente nem ia falar hoje. A ideia é que hoje fosse uma votação muito rápida, gente. Porque é uma pauta de consenso, todos estamos de acordo, a luta da educação estava mais do que provada, que a gente conseguiu avançar, não o tanto que precisava, mas conseguimos um pequeno avanço. Então estava tudo muito tranquilo hoje. Mas nós decidimos pedir a palavra aqui hoje por entendermos que memória é importante e por entendermos também que a mentira precisa ser desmentida, sabe, presidente? Então, por a gente entender a relevância desse momento histórico em que nós estamos, um momento de reconstrução do Brasil, né, Bela? Momento em que a gente está a muitas mãos juntando os cacos, juntando os destroços que o presidente, ex-presidente Bolsonaro, se Deus quiser hoje tornado inelegível, a gente está juntando esses cacos e esses destroços para poder colocar o Brasil no eixo de novo, igual estava uns anos atrás, e aí a gente escutar uma turma chegar aqui e atribuir qualquer conquista da educação na mão desse desgoverno que nós vivemos, que foi o desgoverno Bolsonaro, precisa de uma contradição pública. Precisa que de público a gente venha e diga que a história não é essa. Então eu trouxe algumas coisas aqui que eu acho importante a gente lembrar. Primeiro, que o Bolsonaro estreou o currículo do ministro da Educação bandido. Quem consegue lembrar sobre o ministro Milton Ribeiro, que negociava barra de ouro em troca de recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação? Tem até áudio. Tem até áudio, gente. Em nome do pastor Gilmar e do pastor Arilton, grandes amigos do presidente Bolsonaro, que tem áudio do Milton Ribeiro dizendo, falo isso especialmente para os nossos colegas deputados bolsonaristas, que tem áudio do Milton Ribeiro dizendo que deveriam ser atendidos com muito carinho, porque era um pedido do presidente Bolsonaro. E ele falou para os prefeitos das cidades de onde esses pastores vieram, que para cada milhão liberado do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tinha que dar 40 mil em barra de ouro para ele. Inaugurou o ministro da Educação bandido, presidiário, tanto é que foi preso. Inaugurou o ministro da Educação que mentiu sobre o currículo. Lembra do Decotelli, gente? O Decotelli inventou doutorado. É uma vergonha. Pensa bem, gente, eu sou só uma bacharel, aí eu chegar aqui e colocar no meu currículo da Assembleia que eu sou doutora em alguma coisa para ficar mais bonito. Pensa bem que loucura. Inventou o ministro da Educação que mentiu sobre o currículo. Inventou também o ministro da Educação que é contra o povo brasileiro. Quem lembra do Vélez falando que o brasileiro, quando viaja, é igual canibal? Destrói assento de avião, rouba objeto de hotel. Quem lembra de tudo isso? Eu lembro. E tá tudo gravado. É ministro da Educação anti-Brasil, ministro da Educação bandido e presidiário e ministro da Educação que mente sobre o currículo. Graças a Deus nós avançamos. Agora a gente tem o ministro Camilo de volta, o ministro Camilo como ministro da Educação, dando continuidade ao bom trabalho que o Haddad fez lá atrás. Tem muita coisa que a gente quer que melhore ainda, mas nós voltamos a respirar. Nós voltamos a respirar. E como nós voltamos a respirar e já temos conquistas para apresentar, eu só quero lembrar algumas coisinhas que a educação avançou durante os anos em que o presidente Lula e a presidenta Dilma governaram esse país. Primeiro, que o Lula criou o ProUni. E a gente conseguiu entregar mais de 3 milhões de bolsas para os estudantes universitários desse país. Primeiro, segundo, que o Lula criou o piso salarial dos professores, que teve gente enchendo a boca aqui, dizendo que vocês tinham que agradecer ao Bolsonaro. Falta estudo. O Lula que criou o piso que era R$ 950 lá atrás, numa época, gente, em que o salário mal chegava a 300. Nessa época, o professor ganhava bem. Nessa época, o professor era valorizado. Importante lembrar também que o Lula criou o Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, que, como o Betão lembrou muito bem, ele não queria dar continuidade, precisou de uma briga no Congresso para continuar e agora vai aumentar ano a ano até 2026. Também é importante
importante lembrar que o Lula criou o Reúne e colocou um monte de jovem do interior, essa aqui que está falando, inclusive. Estudei numa universidade federal aberta pelo Reúne. As mais de 18 novas universidades federais, 184 novos campos e mais de 500 escolas técnicas criadas pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma. Eu não sei se a minha família teria condição de me mandar para estudar aqui em Belo Horizonte, mas eu não precisei sair de Divinópolis e fiquei lá, na minha região, para fazer a universidade, porque o Reúne existiu. Importante dizer também que o Lula criou o programa Caminho na Escola, que atendeu especialmente os nossos jovens da zona rural, que ficavam negligenciados, que não conseguiam ir para a escola. E sabe o programa Caminho na Escola, presidente? Até o programa Caminho na Escola, essa turma de bandido que o Bolsonaro colocou no ministério conseguiu corromper. Ônibus que custava 300 mil, eles compraram por quase 600. Precisou do Tribunal de Contas suspender a licitação. Como suspendeu? Suspendeu a licitação feita para encher o bolso de bandido, porque foi encontrado irregularidade. O programa Caminho na Escola, motivo de beleza e de orgulho, especialmente para os nossos jovens da zona rural, até isso esse povo tentou manchar. Mas ainda bem, os órgãos de controle estão ativos, seguraram a licitação e a gente não teve esse absurdo que é ônibus que vale 300 mil ser comprado por 600 para encher o bolso de bandido. Então eu quis trazer essas coisas todas hoje, mesmo sabendo que a gente está ansioso para votar, e eu agradeço por vocês estarem me ouvindo com tanta gentileza e tanto carinho, porque esse dia é um dia em que a memória é importante. Memória importa, lembrar a nossa história importa, e todas as vezes em que eu estiver nesse plenário e alguém estiver mentindo e distorcendo a nossa história, eu vou subir aqui para poder trazer os fatos de volta. Só queria terminar dizendo, gente, que o presidente Bolsonaro, aquele que vai ficar inelegível hoje, disse: eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, o ministro da Educação que foi preso por negociar recurso público em Barra de Ouro. Será que o rosto dele já está chamuscado? Eu acho que já, né? Então, deixar para todos vocês o nosso compromisso com os servidores públicos. O Bloco Democracia e Luta está compromissado com vocês, especialmente com o Sindiúti, mas também com os servidores da saúde, também com os servidores da segurança pública. Mas, turma, a segurança pública precisa acordar. Não existe servidor mais servidor que o outro. Ah, porque o Zema gosta de mim, então minha vida vai ser melhor. O Zema não gosta de servidor. Então vamos nos unir, nos dar as mãos, entender que não existe servidor mais servidor que o outro, porque se a gente andar com luta fragmentada, ninguém sai ganhando. Então a gente precisa se unir para ter algum avanço. Sem união não vai haver nenhum avanço. Por último, quem foi educado responde para mim. Bolsonaro hoje está inelegível, gente? Muito obrigada pela presença de vocês e bora aprovar esse mais do que justo reajuste. Obrigada.